Amém, amém, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Amanhã maravilhosa, onde Deus nos permitiu estarmos distante no corpo, mas presente pelo Espírito. Porque o Espírito do Santo do Senhor, ele nos une. A presença unipresente de Deus, através do teu Santo Espírito, ele une a igreja em seus corações, em propósitos e objetivos. E eu fico muito feliz de poder estar aqui logo pela manhã, pedindo licença para poder, através dos aparelhos eletrônicos, entrar aí na sua casa, estar próximo de você aí no seu trabalho, onde quer que você esteja, para poder compartilhar uma palavra de Deus, uma palavra de paz, uma palavra que nos traz tranquilidade, uma palavra que nos traz renovo, uma palavra que nos traz a certeza e a garantia de que Deus tem cuidado de cada um de nós. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. A palavra do Senhor nos diz assim, como um texto base para essa mensagem: deixo-lhes a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não perturbem os seus corações, e nem tenham medo. Queridos, Deus ele está dizendo para nós aqui, olha, eu lhes dou a minha paz. E não dou a minha paz a vocês, assim como o mundo, de uma forma velada, tenta oferecer. A verdadeira paz, ela só pode vir de Deus. Eu acredito que o mundo nunca esteve numa busca tão ferrenha como nos últimos tempos por uma paz. Em tempos de crise, em tempos de aflições, em tempos de guerra, em tempos de medo, em tempos de dor, o que mais nós queremos é paz. Às vezes você está aí na sua casa nesse momento, às vezes durante a madrugada você despertou, o Espírito Santo te despertou para buscar a Ele na madrugada. Às vezes você nem conseguiu dormir à noite, com tantas coisas na cabeça. E quando eu falo tantas coisas na cabeça, às vezes nós estamos falando tanto em uma pandemia, e às vezes nós esquecemos que as outras doenças continuam nós continuamos sendo acometidos e alvos de outras enfermidades. Os problemas que são tantos que afligem a nossa vida, eles continuam acontecendo. As dissensões continuam acontecendo, as mortes continuam acontecendo por outros motivos. Pessoas que entraram já nessa crise, já entraram com alguns outros problemas gerados por N motivos. E às vezes você não conseguiu nem dormir à noite, porque falta essa paz que o Senhor diz que nos dá. Falta no seu coração essa paz. E muitas vezes nós procuramos essa paz em tantos lugares. Basta olharmos, basta assistirmos os jornais, basta lermos as manchetes dos jornais, para podermos ver que muitos procuram a paz aonde ela não existe. Pessoas procuram a paz no dinheiro. Pessoas procuram a paz em homens. Pessoas procuram e acham que vão encontrar a paz a partir do momento que encontrarem uma pessoa, sua esposa encontrar o seu marido. Pessoas acham que vão encontrar a paz a partir do momento em que conseguem um bom emprego que lhes dão estabilidade financeira. Outras pessoas acham que vão encontrar a sua paz em algumas atividades, sejam elas de qualquer maneira. Tem gente que acha que encontra paz simplesmente se sair
e for pescar, eu vou espairecer a minha cabeça, eu vou buscar uma paz, então eu vou pescar. Os discípulos fizeram isso após a morte de Jesus. Pedro, com tanta coisa para fazer, fala assim: eu vou pescar. Achando que ele ia buscar paz para o seu coração, achando que ele ia buscar uma tranquilidade. Outros procuram a paz em orgias. Mas a verdadeira paz, queridos, só pode ter aquele que encontra Jesus e aquele que consegue entender qual é o caminho para conseguir essa paz. Porque mesmo em tempos de luta, mesmo em tempo de crise, Ele pode nos dar a paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o detentor da verdadeira paz. Mas qual é o significado da verdadeira paz? E é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Qual é a origem da paz? Pastor, então, eu realmente não consegui dormir à noite. Eu tenho buscado essa paz, eu tenho até lido a Bíblia, eu tenho assistido aos cultos, eu tenho me alimentado pela internet, mas eu ainda não encontrei essa paz. Eu creio que Deus ele vai te dar um caminho, vai te dar um norte, Ele vai indicar para você como nós podemos conseguir essa paz. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus, Ele nos deu a verdadeira paz. E essa verdadeira paz, ela veio com um preço muito caro. Essa verdadeira paz, esse algo tão especial que Deus ele diz que nos dá de uma forma diferente do que o mundo dá, ela veio com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos conferir lá em Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, queridos, essa paz que Deus nos dá, essa paz que Ele nos oferece, seja em tempo de crise, seja em tempo de bonança, seja na tempestade, seja na bonança, seja no momento de alegria e seja no tempo de choro, Deus ele nos dá essa paz. Mas essa paz custou um preço muito caro. Jesus, ele precisou morrer porque nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Mas ele concordou, ele aceitou, ele se entregou, ele preferiu viver esse martírio, ele preferiu viver, carregar, trazer sobre ele o peso de todo o pecado da humanidade, para que nós pudéssemos usufruir dessa paz. Nós estamos no domingo, pregamos sobre a Santa Ceia, o próximo domingo agora, poucos estão falando, mas nós celebramos o culto da Páscoa. É um momento em que nós fazemos muitas reflexões, em que nós fazemos a introspecção da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. Mas essa morte, queridos, ela nos traz paz. É por isso que nós temos que buscá-la, é por isso que nós temos que ter um objetivo da nossa vida, buscar viver realmente essa verdadeira paz. Que Jesus Cristo, Ele pagou o preço, um alto preço. Ao entregar a sua vida na cruz do Calvário, Jesus acabou com o abismo que existia entre Deus e o homem. O seu sacrifício nos reconciliou com o Pai. Nós estávamos condenados à morte, mas o sacrifício de Jesus na cruz foi o preço do nosso resgate. Como se nós estivéssemos sequestrados, e o preço para a liberação do cativeiro, do sequestro, era um sacrifício.
E não era um sacrifício de animal, não era um sacrifício de qualquer pessoa, não. Deus é o seu próprio Filho. Deus é o seu sacrifício para que a humanidade volte a ter intimidade, volte a ter um relacionamento. E Jesus pagou esse preço. Em segundo lugar, queridos, nós como igreja, nós como cristãos, nós temos uma missão. Nós precisamos anunciar essa verdadeira paz. Em tempos de crise, seja em qualquer tempo, nós precisamos ser os proclamadores dessa paz. Eu pergunto para você, meu querido e minha querida que está me assistindo, o que tem saído da sua boca? Quais palavras têm saído da sua boca nesses tempos de crise? Palavras do caos, palavras de afrontas, de contendas, palavras que trazem o desânimo, ou palavras que levam a paz? Porque Jesus não te chamou para ser profeta do caos, queridos. Jesus, Ele te chamou, Jesus, Ele me chamou para apregoar as boas novas. Evangelho significa boas novas. Nós temos uma missão nessa terra, que é ser um canal da bênção do Senhor para salvar o maior número de vidas possíveis. E às vezes, baseado no nosso testemunho, baseado naquilo que nós falamos, nós trazemos mais desânimo, nós trazemos mais medo, nós levamos mais o terror do que a paz que excede o entendimento. Vejamos capítulo 52 de Isaías. Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Olha que interessante, queridos. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Olha o que Deus está falando, como são belos, como são formosos os pés daqueles que proclamam as boas novas, ou seja, daqueles que proclamam o Evangelho, daqueles que proclamam a paz, que trazem boas notícias. Queridos, nós somos proclamadores de boas notícias, independente do que a imprensa está falando, independente do que infelizmente até alguns cristãos, às vezes até pastores, utilizam suas redes sociais, independente até do que eles estão falando. Se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Deus, Ele te chamou para proclamar boas notícias, proclamar boas novas. Por isso, queridos, eu estou sendo tão insistente nisso, mas eu não queria falar, mas eu vou falar novamente. Você assiste o Jornal da Record e você assiste o Jornal da Globo. O Jornal da Globo só fala de morte, mostra cemitérios, mostra hospitais com pessoas morrendo. E aí você assiste o Jornal da Record, as notícias são: olha, lá em Israel eles vão começar a testar, eu assisti ontem, Israel agora em julho eles vão começar a testar uma vacina. Olha, a hidróxido de cloroquina tem tido bons resultados em tal lugar. Olha, são tantos contaminados, mas são tantos mil que já se recuperaram. Ou seja, eles estão noticiando, eles precisam, a imprensa existe para isso, estão noticiando, mas eles proclamam também as boas notícias. Nós precisamos proclamar boas notícias, queridos. Independente do que vai acontecer, independente do que está acontecendo, independente do que aconteceu já em alguns países, nós sentimos, nós nos
comovemos com a situação daqueles que perderam algum ente querido, mais nós temos que proclamar as boas novas. Nesse mundo nós vamos ter aflições, e nós temos falado nisso praticamente em todos os cultos. Nós temos que nos preparar aqui nesse mundo para podermos herdar a eternidade com Cristo Jesus. E é através da proclamação das boas novas que nós vamos conseguir colocar isso em prática. Deus não nos criou apenas para desfrutarmos da paz de Cristo, Ele também deseja que você e eu assumamos responsabilidades de proclamar as boas novas. Ou seja, a nossa missão não é só usufruir, não é só viver em paz, não é só ter essa paz, mas também compartilhar essa paz. É por isso que nós estamos aqui às quartas-feiras, é por isso que nós estamos aqui nos domingos, nas terças-feiras, é por isso que nós estamos também com cada líder de célula, com a sua célula, proclamando a paz. Ontem nós fizemos uma reunião com a liderança e conversamos a respeito disso também. Nós precisamos estender. Tem pessoas que estão assustadas, tem pessoas que estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma simples oração, estão precisando ouvir, às vezes, de uma outra pessoa que sai ali do seu círculo familiar, que olha, Deus continua no controle de todas as coisas, e Ele quer nos oferecer essa paz, Ele tem nos dado essa paz. É por isso que nós temos esse compromisso com você que está nos assistindo, e você tem esse compromisso com aqueles que te cercam, e tantos quantos o Senhor vai colocar na sua vida, para você proclame essa paz. Em terceiro lugar, a verdadeira paz é resultado de confiança. João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, Jesus, Ele está nos dizendo, Ele está nos falando, Ele está nos orientando, Ele está nos deixando, Ele não nos deixa ser pegos desapercebidos. Ele estava falando para os seus discípulos tudo que eles iam passar, tudo que eles iam sofrer, as perseguições, as afrontas, os açoites. Se aquele diálogo, se aquele sermão terminasse apenas naquelas palavras, eu entendo que os discípulos iriam ficar assustados, mas o sermão ele termina com essa oração: eu lhes tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Não é no mundo, não é confiando em homens, não é confiando em governos, não é confiando em palavras persuasivas de pessoas, mas que vocês tenham paz em mim. Olha, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu esse mundo, Ele já venceu essa enfermidade, Ele nos dá essa vitória, e Ele nos dá a paz para podermos enfrentar tudo isso e sairmos mais que vencedores. Quanto mais nós confiamos em Deus, nas suas promessas, e lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades, mais nós teremos vida e paz. Quanto mais eu buscar a sua face, quanto mais eu estar buscando intimidade com o Senhor, mais eu vou ter paz. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu terei paz, e eu não serei atingido. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não terei medo, porque o Senhor está comigo.
Eu posso ser consolado pela vara, pelo cajado, mas eu terei paz, porque Deus está comigo. Essa paz que excede o entendimento do homem, essa paz que excede o nosso entendimento. Em quarto lugar, a verdadeira paz é resultado de obediência, queridos. Aqui vem um segredo, porque às vezes nós queremos essa paz. Pastor, eu quero essa paz. Eu não consigo mais dormir à noite. Eu estou a ponto de enlouquecer. Para que eu possa dormir, eu preciso me intoxicar com medicamentos fortes. Eu não consigo ter essa paz no meu lar. Eu estou passado, eu e a minha família, nós não conseguimos nos entender, é briga o tempo todo. Eu não tenho paz no meu lar, eu não tenho paz no meu trabalho, eu não tenho paz em todo lugar que eu vou, eu não tenho paz, eu preciso de paz. Querido, às vezes você quer essa paz, mas você não cumpre aquilo que Deus Ele manda você cumprir. A verdadeira paz é resultado de obediência. Isaías capítulo 48, versículo de número 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Queridos, me perdoa se você é uma pessoa formada em psicopedagogia, psicologia, psiquiatria, medicina comportamental, se você é uma pessoa muito inteligente, se Deus foi misericordioso com você, que deu a você um QI muito elevado, então você é muito inteligente. A simplicidade do Evangelho é que nos traz a verdadeira paz. O que você tem ouvido? Eu li no livro de autoajuda, eu vi o psicólogo falando que tem que ser assim, o psiquiatra que tem que ser assim. Amém. Tudo que nós aprendemos vem para somar com aquilo que Deus tem para nos ensinar na palavra de Deus. E se você aprendeu algo lá fora, nas melhores universidades, nas melhores faculdades, que vão em desacordo com a palavra de Deus, para mim, é barca furada. Para mim, a palavra de Deus prevalece. Pastor, mas como o senhor está falando uma coisa dessa? Nós temos linhas pedagógicas de educação que são totalmente contra qualquer tipo de correção que extrapole a linha do diálogo entre pais e filhos. A palavra do Senhor diz que nós temos que corrigir o nosso filho com a vara. E quando Deus ele diz que nós temos que corrigir o nosso filho com a vara, não é com agressão, mas é correção, para ele sentir que existe limite, para ele sentir que existe a palavra não, as coisas não são como nós queremos. Uma criança tem que entender que tem limite, não é tudo do jeito que ela quer e na hora que ela quer. Muitos pais se rendem aos seus filhos. A palavra diz: corrige o seu filho com a vara, eduque o seu filho segundo a admoestação do Senhor, para que quando ele crescer, ele não se desvia dos caminhos dele. E aí nós vemos pais deixando os seus filhos se desenvolverem conforme o seu querer e a sua vontade, perdem total controle, e quando eles estão grandes, é choro, é sofrimento. Nós vemos no relacionamento moderno entre marido e mulher, que agora os direitos são iguais, direitos iguais. Os direitos da mulher são os mesmos dos homens. Totalmente errado. A palavra do Senhor diz que os direitos são diferentes. O homem é o sacerdote do lar, ele é o cabeça do lar.
palavra do Senhor diz que o homem tem que amar a sua mulher, tem que honrar a sua mulher, tem que tratar ela como um vaso frágil, de uma forma tão tremenda, que se preciso for, o homem tem que dar a vida pela sua mulher, assim como Cristo deu pela igreja. E ele não diz o mesmo da mulher para com o homem. Ou seja, o peso é totalmente diferente. De um lado fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, uma submissão em amor, uma submissão em respeito, uma submissão porque sabe que Deus ele tem uma hierarquia. Do outro lado diz que o homem tem que tratar a mulher como um vaso precioso, como se fosse um bibelozinho, porque a mulher é um vaso mais frágil. E diz que o homem tem que dar a vida pela mulher, se preciso for. Hoje nós vemos, em alguns casos, uma insubmissão total entre liderança e autoridade. E a palavra do Senhor diz: sejam submissos às autoridades constituídas. Ou seja, queridos, nós fazemos tudo do jeito que nós queremos. Nós tomamos atitudes baseadas naquilo que nós achamos certos. Nós tomamos atitudes, nós educamos, nós vivemos, nós temos relacionamentos sociais baseados naquilo que nós achamos correto. E depois nós queremos usufruir da paz que o Senhor nos dá. Obediência a Deus. Santos no pensar, santos no falar. Cuidado com o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. Deus diz que nós temos que buscar a santificação. Sem ela nós não veremos a Deus. E aí nós queremos viver uma vida desregrada, da mesma forma que o mundo vive, praticando as mesmas coisas, nos alimentando tanto fisicamente como emocionalmente das mesmas coisas que o mundo. Só que aí eu quero a paz de Deus. Eu quero viver conforme o mundo, mas eu não quero a paz do mundo, eu quero a paz de Deus, aquela que excede o entendimento do homem. Obediência. Deus ele desperta você nessa manhã para obedecer e poder usufruir dessa bondade, dessa paz que o Senhor nos dá. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós aprendemos a caminhar de acordo com a sua vontade. O nosso coração ele é preenchido por essa paz. E aí nós enfrentamos momentos de crise de uma forma mais tranquila. Em quinto lugar, os homens devem buscar a verdadeira paz. Não adianta eu achar que vai cair do céu, não adianta eu achar que de uma hora para outra, pastor, tá bom, tranquilo, olha, eu não sou cristão ainda, mas eu vou colocar em prática tudo isso aí. Se você não reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, você não vai conseguir ter essa paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14, Hebreus 12, 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O mundo só conseguirá viver a verdadeira paz quando as pessoas reconhecerem aquele que oferece essa paz. Como que eu vou conseguir ter a paz se eu não reconheço o detentor da paz? Eu quero me alimentar de algo, mas eu não quero comer algo. Eu preciso de vitamina C. Eu fui no médico, o médico falou que eu estou com a imunidade baixa e eu preciso me alimentar de frutos que contém vitamina C. Aí o médico dá uma relação de alimentos que contém vitamina C. Olha, você precisa se alimentar desses alimentos. Aí eu vou, limão eu não gosto, laranja eu não gosto, isso eu não gosto, isso eu não gosto. Piorou, eu não gosto. Acerola, eu não gosto, não dá. Mas eu quero vitamina C. Aí eu vou comer abacate, eu vou comer banana e eu estou me alimentando, não. Se eu quero ter a paz que Deus oferece, eu tenho que entregar a minha vida para Ele. Eu tenho que reconhecer Ele como o Senhor da minha vida. Eu estou dizendo isso para você, queridos, porque tem muita gente que acredita numa fábula, numa mentira.
Muita gente acredita que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira do diabo para te levar para o inferno. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu não estou dizendo aqui que você precisa entregar a sua vida para a Igreja Batista Alfa, da qual eu sou o pastor, da qual nós estamos fazendo essa transmissão. Eu estou falando para você que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se você quer ter essa paz, se você quer ter mudança de vida, se você quer realmente usufruir dessa paz, você precisa entregar a sua vida para Jesus. E aí Ele vai direcionar você para uma igreja onde o Evangelho de Cristo é pregado. Está muito claro, queridos, que as pessoas não conseguirão viver a verdadeira paz se não pararem de procurar a paz em lugares que não existe essa paz. O dinheiro não pode te dar a verdadeira paz. O sexo não pode te dar a verdadeira paz. O emprego não pode te dar a verdadeira paz. Estabilidade financeira não pode te dar a verdadeira paz. A verdadeira paz, só quem pode te dar é Jesus Cristo. Onde você tem buscado essa paz? Eu quero compartilhar com você uma ilustração. Certa vez um rei, ele recomendou que 2 famosos pintores fizessem um quadro, e a temática dessa pintura era a paz. E além de garantir que ele ficaria com os 2 quadros, ele ia arcar com as despesas, iria comprar os 2 quadros, ele prometeu uma boa bonificação para o quadro vencedor, para o quadro que representasse a verdadeira paz. Então o primeiro pintor, no tempo marcado, apresentou o seu quadro. E esse quadro era representado assim por um lago lindo, sereno, espelhado com altas e pacíficas montanhas à sua volta, coberto por um céu azul, com nuvens brancas como de algodão. Todos que viram, que estavam próximos ali, nossa, esse quadro realmente representa a paz, esse quadro nos remete a uma paz. Só de olhar para esse quadro eu já fico tranquilizado. O outro quadro também tinha montanhas, mas eram escarpadas, eram calvas. O céu era ameaçador, escurecido, derramava chuva, derramava relâmpagos. Da encosta da montanha caía uma cachoeira longa, espumante, com águas bravias. Não parecia nada pacífico aquela pintura. Mas o rei era um homem experimentado em artes, e ele procurou nos detalhes. E aí ele olhou, ao lado da cachoeira, um pequeno ninho numa fenda de uma rocha, e uma mamãe pássaro e seus filhotes repousando em segurança, em meio a todo aquele turbilhão de acontecimentos da natureza. O rei escolheu a segunda obra. Sabe por que o rei explicou: eu escolhi essa obra? Porque paz não significa estar num lugar onde não há barulho, onde não há problemas. Paz é um estado de espírito, é a capacidade de estar no meio de tudo isso e ainda manter a calma no coração. Ou seja, queridos, paz não é você estar vivendo tranquilamente sem problemas, você ter uma estabilidade financeira, uma família que está toda na presença de Deus, saúde, num país em que está com a sua economia em ascensão, onde você enxerga um horizonte abastado futuramente. A paz é um estado de espírito, e essa paz
como nós estudamos hoje, só Deus pode dar. Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo teremos aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, Ele nos dá essa paz. Ele oferece essa paz para você. Nós vamos agora iniciar o nosso tempo de oração. Nós temos aqui caderno de oração. Nós temos aqui fotos. Nós temos uma caixinha de pedidos. E nós vamos iniciar agora um tempo de clamor por esses pedidos. E eu quero também iniciar um tempo de clamor pela nossa campanha. Nós estamos aí na nossa campanha de oração baseada no Salmo 91. Nós temos um tempo de oração. Nós temos também um tempo de jejum. Eu convido você a juntos agora clamarmos pelas nossas famílias, pelas autoridades constituídas, pelos desejos do seu coração. Coloque em prática a sua fé. A palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Jesus, Ele diz que tudo aquilo que nós pedimos, se nós pedimos crendo, nós vamos receber. Amém? Como é de praxe no culto de oração, vamos clamar 3 vezes Senhor e vamos entrar em oração. Senhor, Senhor, Senhor,